No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, Atos 16, verso 16 também. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 16. Nós estamos nesta campanha Gerando Vida, e eu tenho uma palavra sobre isso, sobre vida. Todos acharam? O texto diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar da oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador. O que mais existe hoje, queridos, são pessoas possuídas por esse tipo de espírito, inclusive dentro das igrejas. O Vitor, cadê o Vitor? Está aí o Vitor. Você estava comigo lá em Minas, quando a gente saiu de um CETIB e fomos almoçar, e tinha umas ciganas numa ponte, você lembra disso? O Vitor estava comigo em Minas Gerais, nós saímos de uma aula de um CETIB lá em Minas, no período da manhã, e tinha uma ponte entre nós e o restaurante, e a passarela da ponte para pedestres era bem apertadinha, e as ciganas ficaram do outro lado da ponte, pegando as pessoas que passavam, não tinha como escapar delas, elas estavam 3 ou 4 ciganas ali. E aí eu peguei e falei para o Vitor e para os outros professores que estavam lá, eu disse: olha, vocês vão ter uma experiência com Deus agora, não façam nada, só caminhem, não façam nada. E todo mundo que passava pela ponte, as ciganas atacavam: deixa eu ler sua mão, vem aqui. E nós fomos, e eu estava dando justamente uma aula sobre estabilização de ambientes espirituais, falando sobre círculo de proteção, sobre os anjos que nos protegem, e eu falei para eles: não façam nada, vocês vão ver um trabalho espiritual acontecendo agora, os anjos do Senhor vão trabalhar ao nosso favor, nós não vamos fazer nada. Quando nós chegamos no meio da ponte, as ciganas nem olharam para a gente, elas pararam de se mexer, elas ficaram encostadas assim e abaixaram a cabeça, as 3 ou 4, não me lembro se eram 3 ou eram 4, e nós passamos, e elas ficaram quietas, em silêncio, de cabeça baixa, e nós passamos por elas, e quando nós passamos, e lá na frente olhamos para trás, elas estavam novamente atacando as pessoas para ler a mão. Nós não fizemos nada, nem levantamos a mão, nem nada, foi só o mover de Deus, do que nos protege, nos livrando até de se incomodar com aquelas ciganas. Existe muita gente hoje possuído por um espírito adivinhador. Vou seguir a leitura. Aconteceu que, indo nós para o lugar da oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E ele, o espírito, na mesma hora saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança de lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu-os os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça mal nenhum a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. Pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestaram grande alegria por terem crido em Deus. Amém?
Que história incrível, que situação incrível. Mas tudo isso se resume em atrair a presença de Deus. Atrair a presença de Deus. Acho que a maior dificuldade nos dias de hoje é nós conseguirmos atrair a presença de Deus. Nós somos bons em atrair todo o resto. Nós somos bons em atrair seguidores em redes sociais, somos bons em atrair amigos, nós somos bons em atrair pessoas, nós somos muito bons nisso. Agora, atrair a presença de Deus parece que se tornou tão difícil, tão complicado, que nós acabamos não conseguindo mais. E isso traz uma certa frustração. Eu já conheci muitos pastores que me disseram isso. Eu não sei o que fazer para o culto ficar melhor, para as pessoas ficarem na igreja. As pessoas saem da minha igreja e migram para outra igreja, porque lá é melhor do que a minha. E eu sempre fico com essa mesma frase no meu coração: você precisa atrair a presença de Deus. Quando você atrai a presença de Deus na sua casa, você faz com que o impossível comece a acontecer. Você consegue fazer com que um lugar de pecados terríveis, o cárcere interior, o lugar dos piores bandidos, se torne um lugar da ação do milagre de Deus. Deixa eu resumir para vocês a história. Paulo e Silas, eles estavam num lugar onde o Império Romano dominava. Nós estamos falando aqui do Império Helenista, que começou com 200 anos antes dessa história. Lá, neste lugar, nessa cidade, era muito costumeiro que as pessoas pudessem crer em vários deuses. Então cada um tinha um templo, cada um tinha um lugar para ser cultuado. E os judeus, agora cristãos, que iam para lá pregar a palavra de Deus, eram discriminados porque estavam pregando uma nova doutrina. Aconteceu a mesma coisa com Paulo e Silas. Eles iam todos os dias, da onde eles estavam, da casa de uma senhora que forneceu uma peça da sua casa para começar um culto, uma igreja ali, foi a primeira igreja da Europa, e começaram a andar dali até a sinagoga para poder ler a palavra, e no meio do caminho o diabo levantava essa mulher, e essa mulher não afrontava eles, ela não dizia que eles eram canalhas, ou que eles eram falsários, ela dizia exatamente o que eles eram, ela dizia: esses são homens de Deus. Porque o diabo, ele faz isso, o diabo tenta nos enganar, dizendo aquilo que nós já sabemos, para que o nosso ego seja fortalecido. Então Paulo passava e a adivinha apontava o dedo e dizia: ali vai um homem, grande homem de Deus. E Paulo sabia que era o inimigo tentando comprar o seu ego, comprar a sua autoestima. Até que um dia Paulo ficou cheio dessa situação, e ele voltou lá e deu uma ordem no mundo espiritual. E o texto é muito claro, ele não fala com a mulher, ele não fala com a jovem adivinhadora, ele fala com o espírito. Ele olha para a mulher, mas ele dá uma ordem para o espírito. Nós erramos porque nós damos ordem no mundo físico, e nós devemos começar a dar ordem no mundo espiritual. Talvez você que está aqui é uma pessoa extremamente racional, e eu sou racional. Eu demorei anos para entender que é uma bênção ser racional. Quando eu me converti, eu achava que eu devia ser emocional, porque eu via as pessoas rolando no chão, orando em línguas. O pastor orava, as pessoas sentiam, passava perto, a pessoa caía no poder de Deus, e eu dizia: eu quero ser como ele. E eu não conseguia, porque eu sempre fui muito racional. Mas eu aprendi que o crente racional, ele tem uma fé pura, porque a racionalidade consegue filtrar todo engodo que as promessas sentimentaloides que nos fazem possa vir sobre nós. Ser racional é muito importante. Paulo era muito racional. Paulo era um homem letrado, douto. Ele cansou daquela mulher e olhou para ela no mundo espiritual e deu uma ordem. E nós pensamos sempre da forma errada quando damos ordem no mundo espiritual. Quem sabe você que está aí, na sua casa tem problemas, precisa que essa campanha seja verdadeira, que gere vida, mas está lutando da maneira errada. Está lutando contra o seu casamento, está lutando contra a sua empresa, está lutando contra o seu corpo, porque ele está doente, está dando ordem no corpo, está dando ordem no casamento, e você precisa começar a dar ordens no mundo espiritual. E talvez você me diga: pastor, eu não sei fazer isso, eu não tenho ideia de como que se faz isso. É para isso que você está aqui, querido. É por isso que essa camiseta está sendo disponibilizada, porque a transferência da unção de quem ora sobre essa camiseta pode chegar na sua casa e trazer a palavra forte de libertação e causar um estrago no mundo espiritual. Quantos entenderam? Eu não entendo de química, eu não consigo formular um comprimido para dor de cabeça.
Então eu preciso confiar num químico que criou lá, pegou o ácido acetil salicílico, misturou, bababá, inventou a aspirina. Eu só confio no que ele fez e eu levo aquilo para dentro do meu organismo e aquilo cura a minha dor de cabeça. Talvez você não entenda do mundo espiritual, quem sabe você não entenda de demônios, de luta, de opressão maligna. Você só precisa confiar que quando um dos pastores da igreja impor as mãos sobre essa camiseta e você levar ela para sua casa e colocar ela no seu filho, ou em você mesmo, ou no seu marido, ou na sua esposa, ou em alguém, a unção que estava aqui no altar da igreja foi transferida até a sua casa, e o Espírito precisa obedecer à unção que está no nome de Jesus. Paulo deu uma ordem. Ele não deu uma ordem no mundo físico, ele deu uma ordem no mundo espiritual. Nós precisamos entender isso. Nós temos autoridade no mundo espiritual. Você não precisa ter medo de dar ordens. E quando Paulo foi e deu ordem, ele sabia que naquela mesma hora ele teria problemas. E todos nós que lutamos no mundo espiritual passamos a ter problemas no mundo físico. É automático. Você vai chegar, vai dar uma ordem no mundo espiritual, o demônio vai sair, alguém vai te criticar, alguém vai reclamar. No caso deles, os donos daquela escrava, que era adivinhadora, reclamaram porque agora acabou o dinheiro. E Paulo foi preso injustamente. Quantos de nós já fomos tratados com injustiça e tivemos que pagar um alto preço por ser tratado injustamente? Quantos de nós? Quantos de nós perderam o emprego porque declararam sua fé em Jesus Cristo? Não tiveram medo, não se esconderam, não são crentes invisíveis. Eu me lembro quando eu fui trabalhar muitos anos atrás como designer numa gráfica, o meu patrão na época, quando eu fui fazer o teste admissional, ele chegou para mim e disse: olha, tem 3 coisas que não pode ser. Se você for uma dessas 3 coisas, eu não te aceito como funcionário. Eu falei: ok, quais são? Primeira delas, você não pode fumar. Eu odeio gente que fuma. Eu falei: não fumo, nunca fumei e também não gosto. Ótimo. Você não pode torcer para o Grêmio, porque eu sou do Inter e eu odeio gremista. Eu falei: não, eu sou flamenguista, não tenho problema com isso. E ele falou: a terceira coisa qual é? Você não pode ser crente, que eu odeio crente. Eu falei: mas eu sou crente. Então, foi muito bom conhecê-lo, eu já vou virar minhas costas e vou embora. Ele falou: não, peraí. Tá, essa do crente eu vou segurar então. Vamos ver se você é bom funcionário. E eu era muito bom naquilo que eu fazia, trabalhava, e todo mês ele pagava no dinheiro. Tinha que assinar lá um recibo, um olerite, alguma coisa assim, eu tinha que receber em dinheiro. Eu já contava para ver se estava certinho, separava o meu dízimo, colocava nesse bolso. E pegava o resto, colocava nesse bolso. E ele começou a ver todo mês que eu tinha essa prática. E um dia ele perguntou para mim: viu, por que toda vez que você pega o dinheiro, você conta, separa um tanto, coloca num bolso, você pega outro tanto, coloca no outro bolso? Eu disse: é porque tem uma parte que não é minha, tem uma parte que é de Deus, é o dízimo. Então eu separo sempre, já coloco nesse bolso aqui, para não misturar com o que é meu. Que uma coisa não é minha, eu não vou misturar com o que é meu. E ele disse: quanto você separa naquele bolso ali? Eu falei: 10% que eu ganho. Eu ganhava 10 salários. Ele falou: você separa um salário inteiro? Eu falei: separo de dízimo. E você dá um salário mínimo inteiro na sua igreja? Eu falei: não, salário mínimo eu não dou. Ele: bom, eu falei: dou bem mais, isso aqui é só o dízimo, eu dou oferta, eu cumpro o voto, eu faço propósito com Deus. E esse era o meu chefe, que não era crente. E toda vez que você professa a sua fé, você tem uma afronta do diabo. Como o diabo não consegue te vencer no mundo do espírito, ele vai tentar te vencer no mundo físico. Ele não conseguia vencer Paulo e Silas na oração. Paulo deu uma ordem só e aquele demônio teve que se render. Então ele mandou os pretores, os verdugos, os torturadores prender Paulo e Silas, açoitá-los e colocá-los no cárcere. Porque ali eles não tinham como dizer não, era uma autoridade humana. E a autoridade humana, infelizmente, não respeita o poder do nome de Jesus. E eles foram presos. E historicamente tem um dado muito interessante. O cárcere interno, ou cárcere interior, não era um lugar para quem tinha sido preso por propagar religião pagã. No caso deles, o cristianismo era uma religião pagã. O cárcere interior era para os piores bandidos da época, para os assassinos, parricidas e matricidas, que matavam o próprio pai e matavam a própria mãe. Esses homens ficavam lá no cárcere interior. Paulo e Silas não deveriam estar lá. E além de estarem no pior cárcere, eles não poderiam estar acorrentados a um tronco, porque só ficava acorrentado ao tronco quem seria espancado de novo. Então por que é que prenderam 2 pregadores do evangelho no pior cárcere, acorrentados ao tronco? Porque aquilo era uma condenação secreta à morte. Paulo e Silas estavam condenados à morte. E eu não sei se você tem ideia do que eu estou falando, mas todos nós estamos condenados à morte. A Bíblia fala que nós somos entregues à morte o dia todo.
Quando eu acordei hoje de manhã, lá em Chapecó, o diabo já estava com um escrito na mão dele, dizendo que era o dia de eu morrer. Quando você acordou aqui em São Paulo, tinha um escrito dizendo que era o dia da sua morte. Sabe por que eu não morri, meu irmão? E sabe por que você não morreu? Porque o poder do reino de Deus, no nome de Jesus, é maior do que as estratégias do diabo e da estrutura humana para levar a gente até a morte. Por isso que nós não morremos. Todo dia nós estamos condenados, porque é o plano de Satanás, mas ele não consegue. Então Paulo e Silas estavam presos, trancados, e eu imagino que o mesmo demônio que estava nos pretores, entrou naqueles criminosos que estavam lá embaixo. E a palavra companheiros é uma palavra que não se usa nessa tradução, porque eles não eram companheiros de Paulo e Silas. Paulo era companheiro de Silas, mas os outros bandidos não eram. Enquanto Paulo e Silas estavam ali, eu imagino que aqueles homens violentos estavam imaginando como executar o plano do diabo. Como que eu uso? O que eu uso para matá-los? Eles estavam todos cortados. Aquele cárcere não tinha banheiro. Então as fezes eram feitas ali, a necessidade fisiológica era ali. A urina era derramada ali também. Provavelmente vermes, ratos, e eles com 49 chibatadas nas costas, a lei era essa, 50 menos 1, aberto, um azorrague feito com uma trança de couro e com pequenos pedacinhos de ossos de cabritos. Quando pegava nas costas, rasgava, as costas deles estavam dilaceradas, e eles sentados num lugar extremamente úmido, totalmente contaminado, e presos, acorrentados num tronco, provavelmente deitados de lado, a sujeira pegando nos cortes abertos, infeccionando. Essa era a situação que eles estavam. Por muito menos você já tinha desistido de Deus, por muito menos eu tinha criticado a Deus, por muito menos eu teria murmurado contra Deus, por muito menos eu teria dito, mas Senhor, sou eu, Senhor, o teu filho, eu sou batizado, eu dou dízimo. Por muito menos. Uma arma que o inimigo ensinou à igreja se chama murmuração. Murmuração é uma arma satânica, porque quanto mais você murmura, mais poder você dá ao diabo. Quando acontece alguma coisa ruim e você murmura, você permite que isso permaneça na sua vida. Você pode sair daqui, meu irmão, ir para outra cidade, e morar em outra cidade, mas você vai continuar sendo você. Eu posso sair lá de Chapecó e vir morar aqui em São Paulo, eu continuo sendo eu, e posso morar lá não sei onde, continuo sendo eu. A minha história vai continuar sendo a mesma. Por isso que não adianta você mudar de lugar, você tem que parar de murmurar, porque o que Deus quer mudar na sua vida não é onde você está, é quem você é. Quer transformar a sua vida de dentro para fora. O pastor disse que Deus não te livra da provação ou do problema, Deus te livra lá dentro do problema, lá dentro da provação, porque Deus quer mudar quem você é. Paulo e Silas sabiam quem eles eram, eles não tinham problema quanto a isso, então eles não murmuraram. Eu vejo a história de duas mulheres na Bíblia que eram totalmente opostas e criadas na mesma casa, Marta e Maria, duas irmãs. Uma, você sabe, gostava de trabalhar, muito bom. Outra gostava de orar, talvez melhor ainda. O problema que eu vejo é que quem não sabe orar, aprende a trabalhar, porque quer se sentir útil na igreja. Tem gente que não sabe orar, não sabe louvar, não sabe cantar, não consegue ir para o monte, não gosta de se ajoelhar. Então aprende a ser contra a regra. Aprende a limpar, aprende a correr, aprende a arrumar cabo. Não estou dizendo que quem arruma cabo aqui não sabe orar, tá bom? Mas só para vocês entenderem. E Maria era a mulher que orava, e Marta era a mulher que trabalhava, até que o irmão mais velho morreu. E quando o irmão mais velho morreu, Jesus não chegou. E alguém falou, Jesus está chegando, na entrada da aldeia. Marta, aquela que sabia reclamar, que sabia murmurar, que reclamava de tudo, saiu correndo primeiro e deu de dedo para Jesus, e disse, mestre, se estivesse aqui há 4 dias, o meu irmão não teria morrido. E a Bíblia fala que Jesus ficou ali, e não saiu mais dali. Marta viu que ele não ia andar, ela correu, voltou e chamou Maria. E a Bíblia fala, no livro de João capítulo 11, que Maria veio correndo, e Jesus ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. Por que Jesus não saiu do lugar, querido? Porque a tua murmuração para Jesus na tua vida. A tua murmuração impede Jesus de avançar em direção à tua causa, ao teu milagre. Quando você murmura, Jesus pode estar no portão da sua casa, querido, Ele não vai entrar, enquanto você não parar de murmurar. Você precisa aprender a atrair a presença do Todo-Poderoso. Aprender a Bíblia é muito bom saber a Bíblia.
excepcional, excelente, mas de nada serve se você não consegue atrair a presença de Deus. Espírita sabe mais Bíblia do que muito evangélico, mas não consegue atrair a presença de Deus. Você primeiro precisa aprender a atrair a presença de Deus. Quando Paulo e Silas viram que não tinha solução, não tinha como tirar as algemas, não tinha como desacorrentar os pés, não tinha como se defender. Eu fico imaginando Silas, mais jovem do que Paulo, olhando para Paulo e dizendo: Paulo, a gente está frito, o que nós fazemos? Você consegue esticar o braço, pegar aquele pedaço de pau ali? Para quê, Silas? Para a gente se defender, porque eles estão tramando matar a gente aqui dentro. E Paulo disse: não, que pedaço de pau o quê, rapaz? Nós vamos começar a cantar, vamos começar a orar, nós vamos começar a louvar a Deus, nós vamos atrair a presença do Senhor. Quando você não consegue mais, meu irmão, chama quem consegue. Se a situação está tão difícil na sua vida, chama quem consegue. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Um amigo meu querido, chamado Luiz Hermínio, lá de Itajaí, ele diz sempre que a palavra aleluia é uma palavra de guerra, porque ela significa louvado seja Deus. E toda vez que você diz aleluia, você está louvando a Deus. E quando você louva a Deus, você atrai a presença do Senhor. Portanto, se você está no meio de uma luta, de uma guerra, comece a dizer aleluia sem parar, porque você vai atraindo a presença de Deus. É como se você pegasse uma granada de luz e jogasse no meio das trevas. Aleluia! Bum! A luz. Aleluia! Bum! Luz. E quanto mais luta você tiver, mais louve a Deus, mais adore a Deus, porque você não consegue solucionar o problema da sua vida, então atraia aquele que consegue. Você adora e Jesus vem. Eles começaram a adorar e Jesus veio. Você não pode contrariar a vontade de Deus. Mas Senhor, eu estou todo cortado, eu fui injustiçado, preso, colocado no pior lugar, açoitado, espancado, vão me matar. Pronto, irmão, não tem mais nada para você fazer. Louve a Deus. Louve a Deus. Eu lembro que eu estava em 2016, quando eu sofri aquele acidente, tomei outro tombo sábado, irmãos. A minha mulher falou que vai me deixar pedalar só se eu for enrolado em plástico bolha. Eu tenho que aprender a andar de bicicleta, não é possível isso. Toda vez, estou todo machucado aqui, sei se vocês percebem, mas tudo bem. Caí de cara no chão, meu Deus do céu. Ainda fui pregar na Santa Ceia da igreja, todo arrebentado. Um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, o que foi isso no seu rosto? Eu falei: irmão, o casamento nem sempre é feito de rosas. Joguei na Francine a culpa. E quando eu tinha me acidentado em 2016, que eu estava no hospital e o médico falou que eu estava com um traumatismo craniano, que eu tinha perdido o líquido do cérebro, tudo aquele trauma terrível, e eu subi para a aula de neurocirurgia e o médico ficou fazendo uma pressão assim, sabe, ele disse: vai ter que operar, vai ter que operar, e eu ouvi o cara falando, eu estava meio grogue: tem que operar, tem que abrir, tem que abrir, tem que operar. E eu só conseguia me lembrar, sabe, na hora, de Jesus. Eu não pensei na minha esposa na hora, eu não pensei no meu filho, não pensei em nada, pensei só em Jesus. E eu falei: Jesus, será que é agora, Jesus? Será que é agora a minha hora? Ninguém sabe quando é a hora de partir. Eu fiquei pensando: será que é agora que é a minha hora, Jesus? Eu estava numa paz, mas tão grande, tão intensa, tão poderosa, que diante do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, se fosse aquele momento, eu queria subir feliz. Eu estava numa paz, eu ficava assim: Jesus, será que é agora, Jesus? E acesso e coisas, os caras me colocando um monte de equipamento, e aí eu escutava o médico falando: preparar não sei o quê, preparar não sei o quê. E de repente eu só me lembrava assim de louvar. Eu falava: eu te louvo, Jesus, eu te adoro, Jesus, eu te adoro. Aí passou 4 horas, o médico veio e disse: olha, não evoluiu, não evoluiu. Que eu não sei o que significava isso, mas é que se o edema cerebral evoluísse, tinha que operar. Não evoluiu. Espera mais até tal hora. Esperou até tal hora. Fiquei 3 dias nessa tortura. Espera. Chegou 3 dias, o médico, o neurocirurgião, chegou para mim e disse: rapaz, vai para casa. Tem que você fazer mais aqui. Se era para ter dado alguma coisa, tinha dado já. Vai para casa. E em 3 dias internado para fazer uma cirurgia do cérebro, eu voltei andando para minha casa. O médico estava desesperado para me operar, mas eu chamei uma pessoa que não tinha como o médico ganhar. Eu chamei Jesus na adoração. Jesus entrou naquele lugar, queridos. Uma irmã da nossa igreja com uma senhorinha sendo tratada de pneumonia. 8 anos sendo tratada por um médico de pneumonia. E nunca ficava boa. Os filhos acharam ruim.
Levaram ela num outro profissional, ela tinha um câncer no meio do cérebro, do tamanho de um limão. Tem que operar. Mulher com 78 anos. Como é que opera uma mulher de 78 anos? E ela veio, a filha da nossa igreja, e a mãe também, e ela veio desesperada, e eu orei por ela, eu falei assim, olha, irmã fulana, a senhora vai com fé, porque Jesus vai segurar na sua mão durante a cirurgia. E vá louvando ao Senhor, não tenha medo, confie, vá louvando ao Senhor. Tá bom, pastor, eu vou confiar nisso, eu vou louvando. E ela foi para outra cidade, para poder fazer a cirurgia. Fez a cirurgia, deu tudo certo, foi tudo bem, ficou num coma induzido, para diminuir o inchaço do cérebro, por causa da cirurgia, normal. E uma das filhas dela, que não é crente, foi visitar a mãe. Quando chegou lá na UTI, para ver a mãe, tinha um médico, com um jalequinho verde claro, bonito, um rapaz novo, bonito, e estava pegando na mão da vozinha, fazendo assim na mão da vozinha. E a filha chegou e falou assim, doutor, desculpa, eu posso entrar? O médico não falou nada, só sorriu para ela, e largou a mão da vozinha e saiu. A filha foi ali, viu a mãe, beijou a mão da mãe, ficou do lado dela. Nisso entrou a enfermeira, falou, você já está aqui visitando a dona fulana? Sim. Aí ela disse, ela está bem melhor, que bom que evoluiu o quadro dela, está bem melhor. E a filha, que não é crente, perguntou, quem que é esse médico que estava aí? Bonitão demais ele. E a enfermeira falou, que médico? Não tem nenhum médico nesse plantão. Mas um rapaz novo, meia idade, bonito, com um jalequinho verde, falou, nesse hospital nem usa jaleco verde. Ela acabou de sair daqui, está pegando a mão da minha mãe. Ela viu Jesus, querido. Ela viu o Criador dos céus e da terra segurando na mão da mãe dela. Quando a mãe dela voltou do coma, essa filha e as outras filhas estavam lá, a irmã Mari, as outras que eu não me lembro o nome, a velhinha voltou do coma, ela voltou sorrindo, e ela pegou na mão da Mari, dessa outra filha que eu não lembro o nome, e falou assim, sabe filhas, Jesus estava o tempo todo segurando na minha mão. Eu estava aqui, e eu estava vendo Jesus segurando na minha mão, e a filha que não era crente falou bem assim, como é que ele era, mãe? E a velhinha falou, um jovem tão bonito, minha filha, e aquela moça caiu ajoelhada no quarto do hospital, dizendo que Deus é real, que Deus existe. Quando você não pode, quando o médico não pode, chame Jesus, atraia a presença do Todo-Poderoso, gere vida. Paulo e Silas, no meio da pior provação da vida deles, talvez você diga, pastor, eu estou divorciando, não é nada perto do que eles passaram, pastor, eu estou no hospital, não é nada, você não tem ideia, não é nada do que eles passaram. Na pior provação, eles não murmuraram, eles não reclamaram, não tentaram fugir, eles simplesmente adoraram, louvaram a Deus, e começou a vir um grande terremoto, e começou a tremer as paredes daquele lugar, e começou a tremer tudo, e abriram-se as portas do cárcere. Eu quero profetizar na tua vida, meu irmão, em nome de Jesus, que quanto mais você louvar, mais o terremoto de Deus vai vir na sua vida, na sua casa, na sua família, e vai começar a tremer as portas do cárcere, do seu filho, do seu marido, da sua esposa, de quem você ama, e essas trancas vão quebrar, e vai haver libertação e cura na sua casa, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus é real, e eles oravam e cantavam louvores, e de repente eles começaram a ouvir um outro tipo de ruído naquele lugar, e isso eu acho incrível, porque os bandidos que estavam ali estavam planejando matá-los, mas eles não conseguiram. Sabe por quê? Porque até quando você louva e ora, você consegue barrar o plano de Satanás. Você consegue barrar o plano de Satanás. A pastora Antonieta Rosa, lá do Rio, contou uma história muito legal. Ela estava passando num túnel lá do Rio de Janeiro. Quando ela chegou no meio no meio do túnel, lá no final do túnel tinha 2 rapazes, e ela pensou, vão me assaltar. E ela, na hora, ela é uma senhorinha de idade, ela pensou, se eu voltar, eles correm e me assaltam igual. Eu vou encarar e vou seguir. E ela só falou assim, Jesus, vem comigo, Jesus. Manda os teus anjos. E ela foi louvando a Deus, cantando, orando. Quando ela passou pelos 2 rapazes, ela olhou para eles, assim, ela com a Bíblia na mão, ela olhou para eles e falou assim, boa noite, e os rapazes começaram a falar assim, boa noite, 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 e ela ficou irritada, ela pensou que eles estavam tirando sarro dela,
E ela virou para falar alguma coisa para eles, tipo, sejam mais respeitosos. Aí quando ela virou assim, um falou para o outro, eu já te falei, rapaz, esses crentes andam tudo em bando. Você entendeu? Você entendeu? É incrível. Eu não tenho dúvida que a hora que Paulo e Silas começaram a louvar e orar, mesmo aqueles que eram insensíveis ao louvor e à oração, quando foram se levantar, Deus colocou um anjo na frente e disse, senta. De novo, senta. E talvez alguns barulhinhos que eles ouviram foi barulho de choro. E alguns criminosos naquela hora começaram a ser compungidos pelo louvor e pela adoração. E começaram a quebrantar o coração deles. A quebrantar. E começaram a se render, se prostrar. Não há poder maior no mundo do que a oração e o louvor que atrai a presença de Deus, irmãos. E de repente, abriu os alicerces da prisão. Quando o carcereiro chegou, verso 27, o carcereiro despertou do sono, vendo as portas abertas, ele puxou a espada para se matar, porque ele era responsável por cada um daqueles. Se ele não se matasse, a pena de cada um daqueles homens vinha sobre ele. E aí ia ser prisão perpétua. Então ele pensou, melhor eu me matar. A espada romana é uma espada de 1,10 m, pequenininha, de cabo curto. Eles colocavam o cabo no chão, a ponta da espada na boca do estômago e soltavam o peso do corpo sobre a espada para se matar. A espada entrava no coração. Era essa a forma deles se matarem. E ele estava fazendo isso. Ele colocou o cabo da espada no chão, a ponta aqui na boca do estômago, e ele ia só soltar o peso em cima da espada. De repente alguém lá do escuro grita, não faça mal a você mesmo. Estamos todos aqui. Porque quando Deus entra na vida de alguém, quando Deus vem com a luz nas trevas, quando Ele vem no cárcere, lá dentro do seu coração, aquele cárcere que está te prendendo numa depressão há anos, está te prendendo numa mágoa, de uma palavra que seu pai liberou na sua vida, ou que seu ex-esposo, ou que alguém, aquele cárcere, quando Jesus entra e dá um terremoto, destrói todas as trancas, e está tudo escuro, mas ninguém foge, porque quando Jesus entra na vida de alguém, você para de fugir, meu irmão, você começa a enfrentar, você não é mais um fugitivo. Tem gente que vai ser fugitiva a vida inteira, vai fugir de tudo, vai fugir de Deus, vai fugir do pastor, vai fugir das responsabilidades, mas não, quem tem Cristo dentro de si, para de fugir, porque agora ele sabe como enfrentar, e ele disse, não faça mal a você mesmo, estamos todos aqui, e o carcereiro pegou uma lanterna, uma lamparina, desceu, estavam todos os presos lá, ninguém fugiu. Olhe para o irmão perto de você e diga para ele, com Jesus você não precisa mais fugir, meu irmão. Diga, agora você tem capacidade de enfrentar. Você precisa enfrentar, meu irmão. Tem coisas, eu sinto Deus falando ao coração de muita gente aqui nessa noite. Tem coisa que você precisa enfrentar. Você vai ter que enfrentar os seus piores medos. Você vai ter que enfrentar os seus piores inimigos para você vencer. E agora vem a parte boa, irmãos. E aí nós vamos orar, amém? O carcereiro olhou para eles e disse assim, senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Querido, você pode gostar da igreja, mas se você não for salvo, de nada adianta você gostar da igreja. Você pode comer a segunda melhor pizza de Alphaville. Segunda. Quase que eu embarquei na dele, ó, você viu? Você pode gostar da segunda melhor pizza de Alphaville, mas se você não for salvo, meu irmão, de nada adianta. De nada adianta. De nada adianta. Você pode ser o maior leitor da Bíblia. Se você não for salvo, nada adianta. Hoje, Stephen Hawking morreu. Eu orei por ele, queridos. Não orei hoje que ele morreu. Não adianta mais. Depois que morreu, não adianta orar. Eu já orei por ele antes. Quando eu li um trecho do livro dele, não li todo. Deus, um delírio. Eu falei, meu Deus, que mente mais brilhante e mais doentia ao mesmo tempo. A inteligência de um homem pode ser tão alta que torna ele insensível às verdades mais simples, como é o amor de Deus. Ele acabou não entendendo uma verdade simples, que é Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu orei por esse homem. Você pode ser um cientista, um físico incrivelmente inteligente como ele, mas se você não for salvo, de nada adianta. O carcereiro viu tudo isso, e ele disse, como eu faço para ser salvo? E essa é a pergunta que eu faço todos os dias de manhã na minha casa. Todos os dias. Eu tenho um amigo que tem uma igreja, ele é bispo de uma igreja, tem várias outras igrejas, e um dos pastores
pediu para sair da denominação e pediu para que ele o abençoasse. E esse pastor separou metade da congregação para ele. Metade dos crentes resolveram seguir aquele pastor para abrir uma nova igreja. Eu cheguei para esse meu amigo e falei: o que você vai fazer? Você vai dar os bens da igreja para ele? Você vai falar para ele sair sem nada? O que você vai fazer? Eu perguntei para ele. E ele deu uma das respostas mais incríveis que eu já ouvi na minha vida, vindo da boca de um pastor. Ele disse: eu ainda não sei. Eu só sei que eu estou orando para que o que eu vier a fazer não desagrade o coração de Deus. Fenomenal. Não importa se eu vou perder tudo, eu só não quero desagradar o coração de Deus. Todo dia, quando eu acordo, eu pergunto: Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Porque eu posso perder minha salvação a qualquer momento, se eu me distanciar do caminho de Deus. Essa é a pergunta que eu quero te induzir ou te ensinar a fazer. Que você agora, por um segundo, você possa perguntar para si mesmo: o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo e Silas, ou Paulo pelo menos, respondeu: creia no Senhor Jesus, e você será salvo. E aliás, você e toda a sua casa. E muitos de nós estamos aqui por alguém da nossa casa, da nossa família. Precisa partir de nós, para que alguém da nossa família aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Eu tenho propriedade para falar isso, porque eu fui o primeiro cristão da minha família e ganhei todos eles depois. Fui ganhando um por um da minha casa. Os parentes mais distantes, não era pai, mãe, vó, irmão, os primos, tios, eu comecei a ganhar depois. Um tio meu que está dentro do satanismo veio me visitar. Conversou comigo, foi na minha igreja, assistiu um culto. Aí não sabia, nunca tinha entrado numa igreja de crente. Sentei do lado dele, aí dobrei meu joelho, ele ficou me olhando, fiz assim para ele. Aí ele dobrou o joelho também. Ele nunca tinha entrado numa igreja de crente. Aí eu sentei, ele sentou também. Aí na hora do começo do culto, todo mundo fica de pé, eu fiquei de pé, ele ficou de pé também. Aí na hora de aplaudir, eu aplaudi, ele aplaudiu também. Aí na hora do ofertório, eu peguei o envelope, ele pegou o envelope também. Aí eu pensei: ah, meu Deus, agora vai ser. Eu peguei uma nota de 100 e coloquei no envelope. E ele falou: e aí? Eu falei: é de 100 para cima, crente é assim. Quando a gente foi jantar depois do culto lá em casa, ele falou assim: tem igreja da sua lá na minha cidade? Eu falei: tem muita igreja lá. É porque eu queria que os meus filhos começassem a ir numa igreja igual a sua. Ele é um satanista, que não crê que Deus é Deus. Mas quando ele viu o ambiente de adoração, não tem como. Não tem como. Quando você vê o ambiente da adoração a Deus, os corações eles se compungem. O carcereiro disse: como que eu faço para ser salvo? Creia no Senhor Jesus, você e sua casa serão salvos. Meu irmão, eu quero orar por você que crê no Senhor Jesus, mas eu quero orar também por você que não consegue crer, e muitos de nós temos vergonha de se abrir, e dizer: pastor, eu não creio mais, eu tenho dificuldade, eu tenho dúvidas, eu sou muito racional, eu sou fechado muito naquilo que eu consigo ver, eu quero provas existenciais de Deus. Talvez você tenha esse problema como eu tive no passado. Eu quero orar por você, quero orar por você que já perdeu a fé, que tentou tantas coisas, tantas religiões, talvez tantas igrejas evangélicas que você já passou, e acabou perdendo a fé, mas está aqui hoje, não foi por um acaso que você veio na igreja hoje. Eu quero orar por você também. Eu quero orar por você que tem um ministério que não está deslanchando, porque você não sabe como fazer funcionar, e você entendeu que você precisa atrair a presença de Deus. Eu quero orar por você. Eu quero que todos vocês fiquem em pé, por favor. Cadê o ministério de louvor para me ajudar aqui? Todos vocês fiquem em pé. Eu quero chamá-los aqui à frente. Você que entendeu essa mensagem, e que talvez essa mensagem tenha falado bem ao seu coração, sai do seu lugar correndo, que nem um louco, e vem para frente, para nós podermos ganhar tempo, porque afinal de contas nós temos que ter aquele momento de comunhão depois do culto ali, e a gente quer aproveitar isso também. Vem aqui para frente para orar. Talvez você precise... Tem 9 camisetas da campanha ainda. Talvez você não tenha camiseta, ou quer levar para alguém e não pegou. Essa é a hora, só tem 9, tá? Vai estar aqui em cima, né? Foram pegar ali. Vem para frente receber essa oração, irmão, em nome de Jesus. Sai do seu lugar agora, vem para cá, por favor, que os pastores vão estar orando com você. Oração é a chave da vitória, oração é a chave do avivamento. Se você entendeu que o segredo é atrair a presença de Deus, eu preciso liberar essa palavra de oração sobre a tua vida.
O poder da oração gera o poder de Deus. E aí você vai gerar vida na sua casa, no lugar onde está encarcerado. Eu queria que vocês ficassem em espírito de oração. Se vocês pudessem ir falando: Senhor, eu te louvo, eu te adoro. Se quiser, se não sabe o que falar, fala aleluia, não é? Vai falando aleluia, que nós vamos orar. Depois que nós orarmos, Deus vai ministrar algo incrível, sobrenatural na vida de vocês. Olha, eu tive alegria de ganhar os meus parentes para Jesus e batizar muitos deles. Eu tive alegria, a maior alegria que um pai pode ter na vida é batizar os filhos, né? Tivemos essa alegria já. Eu tive a alegria de batizar meu irmão que estava terrivelmente envolvido também em satanismo. Tive a alegria de ganhar a mãe da minha esposa. A gente fala sogra na brincadeira pejorativa, mas ela é a mãe da minha esposa. Ela é a pessoa mais importante para minha mulher. E ela não vai mais para o inferno. O meu sogro também não vai mais. Isso é uma alegria que o cristão tem que ter. E você tem um chamado para isso. Porque a partir do momento em que você crê no Senhor Jesus, a promessa é para você e para sua casa. Mas você precisa acreditar nessa promessa em nome de Jesus, amém? Eu vou orar por você. Pai santo e querido, nesta noite, Senhor, aqui estão pessoas que creem em Ti. Talvez aqui no meio tenham algumas pessoas que não conseguem mais crer como creram um dia. Quem sabe eles têm uma mente racional. Isso é muito bom, porque a mente racional, ela é um filtro que permite uma fé pura. Mas Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir que o milagre da geração de vida possa fluir no meio dos teus filhos que aqui estão. Que esse milagre possa acontecer, Senhor, a partir deles até as pessoas que eles amam. Que possa fluir, Senhor, a presença do Altíssimo. Que possa fluir, Senhor, a graça poderosa, o favor não merecido. Que possa fluir, Senhor. Que os teus filhos consigam, Pai, receber da Tua presença e trazer essa presença consigo. Possam chegar em casa e transferir essa unção para dentro das casas deles. E que eles possam liberar cura, libertação, restauração. Como no cárcere que houve vida, que eles possam gerar vida em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém.